Tá ok, tá aparecendo sim, Felipe. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá gravando? Tá sim, acabei de botar. Beleza, muito bem. Então tá. Eu vou botar no modo de apresentação aqui. Gente, bom dia a todos. Eu sou o professor Felipe Henriques, Felipe da Rocha Henriques. Sou professor do curso técnico em telecomunicações integrado ao ensino médio, do campus Petrópolis. E estão comigo aqui o professor Luiz Cláudio e a professora Márcia. Nós dividimos uma disciplina chamada Introdução às Telecomunicações. Essa disciplina funciona no primeiro ano do integrado aqui em Petrópolis, né? E a gente tem trabalhado assim com essa abordagem baseada em projetos que a gente vai falar um pouquinho hoje, né? Já tem algum tempo, né? Na verdade, essa disciplina ela veio do a gente começou o curso integrado lá no modelo de 4 anos, só para tentar dar uma contextualizada primeiro, assim, né? A gente começou o modelo integrado em 2015, no sistema de 4 anos. E aí a gente, em um determinado momento, a gente fez uma modificação no currículo e fez uma adequação para um integrado de 3 anos. Então, essa disciplina ela já funciona no modelo de 3 anos, né? Essa é a terceira turma, esse ano letivo de 2021 é a terceira turma, assim, a fazer essa disciplina. A primeira foi ainda no presencial, né? A gente tinha, inclusive, o professor, o professor Marco Aurélio, que está de licença, e a professora Itaione, que se aposentou. E aí veio a pandemia, infelizmente, a gente acabou migrando para como todas as outras disciplinas, migrando para o remoto. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, assim, o time foi incrementado aí com o professor Luiz Cláudio e a professora Márcia. A gente vai se revezar aqui nas nossas falas, né? E eu queria que, assim, vocês ficassem bastante à vontade para conversar, fazer perguntas e tal. Inclusive, assim, algumas coisas que a gente vai mostrar aqui hoje tem a ver com o que nós fizemos na disciplina do ano letivo de 2020. Então, imagino que tem alguns alunos aí da turma do ano passado, né, que agora estão no segundo ano, e a gente, assim, vai ficar feliz se puderem falar um pouquinho também. A gente vai citar alguns projetos que a gente fez, né? Então, assim, espero que seja dinâmica essa nossa fala, né? É, nessa CPEX 2021. Então, beleza, né? Ao título aqui dessa mesa, né? É a Introdução às Telecomunicações, uma abordagem baseada em projetos para o ensino médio integrado. E aí, assim, como eu falei, né? Essa é uma disciplina chamada Introdução às Telecomunicações que funciona no primeiro ano. Então, assim, quando a gente criou esse currículo de 3 anos aqui do curso técnico em telecomunicações, a gente pensou nessa disciplina como uma disciplina que pudesse trazer os alunos, né, os alunos que estão chegando, né, no curso técnico, chegando no primeiro ano do ensino médio, que já é uma fase assim de mudanças, né, diferente do ensino fundamental e numa área assim bastante técnica, né? Então a ideia da disciplina é tentar contextualizar os alunos no mundo das telecomunicações, né? Então, assim, a gente sabe que a garotada chega no primeiro ano e às vezes não tem muita ideia, assim, poxa, quais são as áreas das telecomunicações? O que a gente pode trabalhar como técnico em telecomunicações, né? Então, assim, é uma experiência aí para contextualizar os alunos do primeiro ano no mundo das telecomunicações. E aí a gente escolheu, né, uma abordagem assim para a disciplina baseada em projetos, né?
não é exatamente uma disciplina igual às disciplinas tradicionais, em que a gente dá aula, os alunos anotam, depois tem prova, etc e tal, trabalhos, né? A ideia é que o ano todo os alunos desenvolvam projetos, né? Então, o que a gente fez, né? O que a gente pensou, assim? A gente meio que divide as telecomunicações em algumas grandes áreas, que a gente chama. Então, a gente definiu essas, né? Antenas, rádio, propagação, telefonia, televisão, redes de computadores e eletrônica. E ainda tem a área de computação, que a gente, ainda mais no período da pandemia, a gente meio que está usando como uma área transversal a todas as outras, né? Hoje em dia, a gente tem rádios definidos por software, rede definida por software. Então, a computação, ela acaba que ela está atrelada a todas as outras áreas, né? Então, em geral, os alunos fazem atividades computacionais. E aí, assim, a gente pega a turma, divide em grupos, então cada grupo diz respeito a uma dessas áreas específicas aqui, tá certo? E a gente começa, assim, os alunos vão começando a estudar. Então, assim, geralmente no primeiro trimestre, né, agora a gente está no modelo de trimestre, os alunos começam a fazer pesquisas para entender um pouco, por exemplo, redes de computadores, o que é isso? Quais são os principais conceitos? Então, a cada aula, né, ou de 2 em 2 semanas, por exemplo, uma abordagem que a gente está fazendo, os alunos apresentam 5, 10 minutinhos de slides, por exemplo, o que é rede de computadores. Então, a gente vai começando a caminhar, e a partir das apresentações, né, nós professores, né, nós vamos dando algumas pistas. Olha, eu acho que você podia tentar investigar isso, vai por aquele caminho. E acaba assim que nesses 3 anos, assim, a gente, nesse processo aí de investigação, integração de conteúdos, a gente tem, assim, os alunos têm direcionado para alguns trabalhos específicos bem interessantes, assim, que a gente vai falar já já, né? Então, chega um determinado momento que os alunos já têm, vamos dizer assim, né, uma base teórica fundamental, né? O que é televisão? Né? Qual a diferença de TV analógica para TV digital? Quais são as plataformas, etc e tal. E aí chega um determinado momento, em geral, assim, a partir do início do segundo trimestre, não precisa ser necessariamente isso, mas pode ser antes ou depois, que a gente acaba, assim, auxiliando os alunos, né? A maioria das vezes são os grupos que propõem temas de projetos, né? Sem querer pular aqui as etapas, né? Teve no ano de 2019, que a gente estava no presencial, por exemplo, os alunos montaram uma antena, né? Calcularam lá o tamanho lá dos refletores, não sei o quê, né? Mediram, fizeram as contas e fizeram uma anteninha de verdade ali, que acabou que a gente queria esperar o próximo ano para testar a antena, mas veio a pandemia e aí a gente passou a fazer tudo no remoto. Então, assim, o interessante dessa disciplina, da gente fazer esse trabalho em grupos e o projeto vai andando o ano todo, né? Às vezes pode ser que os alunos consigam terminar um projeto mais curto e iniciem um outro projeto. Que assim, primeiro, eles aprendem, os grupos, né, aprendem a desenvolver um tema, pesquisar, né, estudar trabalhos relacionados, ver o que o pessoal tem feito nessa área, né, integram conteúdos. Então, assim, às vezes os grupos trabalham em conjunto, antenas com radiopropagação, etc e tal, né? Então, a gente vê essa integração entre os grupos também bem interessante acontecendo. E uma outra coisa bacana também que a gente tem feito, né, é trazer pessoas tanto da academia
quanto da indústria para dar palestra para os alunos. Então, isso motiva eles, né? E a ideia básica aqui é que a gente possa ter ali um conhecimento dos conceitos fundamentais acerca dessas áreas. A gente acaba desenvolvendo lá competências, habilidades. E uma coisa legal que a gente vai mostrar daqui a pouco, eu vou passar a palavra para o Luiz complementar e continuar aqui também, é que a gente tem conseguido fazer projetos práticos, né? Inclusive na pandemia, os alunos têm buscado simuladores e a gente conseguiu fazer, ou seja, desenvolvendo programas computacionais ou buscando simuladores. A gente já teve simulador de área de cobertura de telefonia móvel celular, simulador de fibras óticas com a propagação de luz, simulador de circuitos elétricos e eletrônicos. Então, e assim, muitas das vezes são os alunos que descobrem as ferramentas e a gente vai trabalhando ao longo do ano, assim. Então, Luiz, se você quiser falar um pouquinho também, ou eu posso ir passando aqui os slides, complementar, fica à vontade. Como você quiser, fique. Pode falar, vai lá, cara. Então, bom, dando aí essa honra aí de compartilhar com você essa apresentação, né? Eu recém-chegado aqui no campus, né? Eu tive a oportunidade, então, de iniciar esse trabalho juntamente com o professor Felipe Henriques e com o professor Marco Aurélio, que está licenciado agora, e a professora Márcia, então, se junta ao nosso time agora, dando aí todo o apoio nesse projeto, que na verdade é uma disciplina que virou um projeto educacional para a gente, né? É um Sim. projeto de integração das áreas de telecom, é um projeto de integração dos estudantes, é um projeto de integração dos professores, né? Acabou virando um projeto que virou um eixo de ensino que para a gente tem sido muito proveitoso para todos nós, principalmente a área de telecomunicações, que é uma área que ela é naturalmente multidisciplinar, né? Então ela é uma área que ela tem a computação como uma base construtiva, mas tem a eletrônica, tem muita parte de física, né? Então são muitos elementos integrados e o fato de ser um curso médio, um curso técnico integrado ao ensino médio, dá essa oportunidade para a gente explorar esses conteúdos, né? Porque todo o planejamento, toda a ementa é construída exatamente tendo em vista os conteúdos que os alunos precisam ter como base para o bom desenvolvimento da parte, obviamente, do ensino médio, né? A parte propedêutica, mas também todo esse suporte que a parte técnica necessita para o conhecimento desses conceitos. E esse processo de aprendizado uma das questões bastante importantes é o fato realmente do desenvolvimento, né, dessas competências e habilidades. Porque dentro da área de tecnologia, essa capacidade de lidar com conhecimento novo, exploratório, conseguir integrar essas questões, ela é um requisito essencial. É claro que no mundo moderno, onde a informação ela é bastante disponível, essas habilidades elas são importantes para todos, né? Então, a gente do curso técnico se aproveita dessa oportunização que ocorre nesse tipo de modelo de estudo compartilhado para também desenvolver essas competências com os alunos, isso aí não só no quesito técnico, mas com toda a gama de aprendizado que o ensino médio integrado traz também, né? Então, tem sido para nós, professores, uma oportunidade muito boa. Nós temos tido resultados assim muito interessantes, porque a gente vê que essas habilidades elas vão além da parte técnica. Os alunos já começam a ter essa capacidade de trabalhar em equipe, de planejamento, porque a gente faz um trabalho estruturado de pesquisa, mas assim a estrutura se dá no sentido de quais são as metas, as hipóteses, os conteúdos que a gente estabelece para o trabalho, mas os alunos têm total independência também de construir seus projetos, escolhas de subtemas, temas dentro das grandes áreas, né? Então, essa é uma questão que tem trazido tem trazido resultados bem interessantes, a gente tem ficado bem satisfeito com essa disciplina, por isso o professor Felipe
propôs de trazermos os resultados práticos que nós temos conseguido com essa abordagem, né? Então, agora... Quer que eu passe aqui, Luiz? Isso, vou te pedir a gentileza de passar os slides. Então, por exemplo, aqui nós temos uma análise sobre o potencial do Wi-Fi numa casa, que era o tema do projeto desse grupo, né? Esse era um projeto aí de um grupo de antenas, então olha que interessante, né? Quer dizer, a gente fala de antenas, a gente pensa naquelas grandes estruturas, mas dentro da nossa casa está cheio de antenas lá, e os alunos, dentro desse contexto da pandemia, encontraram um espaço de trabalho seguro para eles, né? De monitorar o alcance do sinal que a antena do roteador, do rádio Wi-Fi, que distribui a internet dentro de casa, tem em relação ao posicionamento que esse equipamento está e em relação também à propagação desse sinal com os obstáculos, as paredes, as portas, né? Então, eles começaram a fazer uma série de experimentos aqui bastante interessantes, e aí a gente... Felipe, acho que eu solicitei o controle, mas eu acho que alguém tem que aprovar esse controle para essa parte aí, tem muitos slides. Eu tenho que permitir aqui, permitir, pronto. Bom, obrigado. Então, assim, ó, aqui eles já começaram essa parte de instrumentalização do processo de pesquisa. Dentro daquela parte que a gente falou sobre ser um processo de investigação estruturado, quer dizer, nós temos uma meta, então o que nós vamos utilizar como instrumentos para isso? Então, são coisas acessíveis. Esse Switch Home 3D é um software gratuito que eles podem baixar, e eles modelaram a casa, as casas dos participantes da equipe, e um software chamado Wi-Fi Analyzer, que ele exatamente vai monitorando como é a potência do sinal à medida que o celular vai se deslocando dentro daquele ambiente, né? Então, aqui eles modelaram, aqui a gente está trazendo, obviamente, alguns pequenos trechos, né? Aqui, ó, perceba que aqui é um modelo de uma casa que foi modelado, e aqui ele vai mostrando a intensidade do sinal em cada um desses pontos, né? Tá vendo aqui? Então, essa legenda de cores, ela vai trazendo onde o sinal tem maior intensidade, menor intensidade. E a partir E para analisar alguns resultados, essa é a parte interessante, quer dizer, né? Eles vão a campo, porque o ambiente seguro da casa virou um campo de estudo, porque Exato, tem o ali uma campo de propagação casa. de sinal, né? Mas eles trazem para dentro da equipe os dados das diferentes casas e processam esses dados, como o Felipe falou, e entra o aspecto transversal da computação. Eles têm a disciplina de programação, eles começaram a escrever programas para processar esses dados que eles iam obtendo nas medições. Então, aqui tem um exemplo de um programa que eles implementaram, que o grupo dessa disciplina implementou, embora eles fossem um grupo de antenas, mas eles precisavam desenvolver um método para processamento desses dados, e eles utilizaram, então, a programação para fazer essa atividade. E aí começaram a obter também resultados e a plotar os gráficos com esses resultados, né? Então, a gente vai vendo ali, obviamente, assim, não cabe dentro dessa nossa apresentação aqui explicar em detalhes cada trabalho, mas mostrar a abordagem. O nosso objetivo aqui é mostrar o resultado dessa abordagem baseada em projetos, como ela tem alavancado muito o conhecimento dentro da área de telecomunicações, dentro do nosso curso técnico. Porque, assim, como é o primeiro ano, e para todos os alunos os assuntos relativos à telecom são assuntos novos, essa forma de trabalho faz com que, durante as apresentações, aqui eu estou trazendo exemplos de slides que os alunos apresentam ao longo desses encontros que nós temos agendados dentro do plano de trabalho. Então, e esses resultados são apresentados, são discutidos, são conversados, a gente orienta melhorias. Isso aqui já é um resultado final, onde eles trazem para cada casa como é que ficou o sinal, né? Então, aqui tem a legenda, a explicação aqui exatamente do que são esses valores, né? Ou seja, a distância em relação aqui, por exemplo, com a porta fechada, qual o alcance, com a porta aberta, qual o alcance. Então, eles vão fazendo essas experimentações práticas extremamente importantes para a compreensão dos conceitos e da teoria que eles estudaram, vendo na prática como o sinal se propaga e como as barreiras afetam esse sinal. Isso é um resultado prático que coloca a teoria numa perspectiva, né, que talvez um simples trabalho dentro de um laboratório possa não ter um alcance tão grande como esse que a gente conseguiu dessa integração de diferentes cenários, diferentes ambientes que os alunos realizaram, né? Aí,
vários resultados também. Por exemplo, um outro trabalho aqui, fibras óticas, por exemplo, né? Fibra ótica é um conceito hoje fundamental. A grande distribuição das redes da internet no mundo é muito sustentado pelas fibras óticas. E os alunos estudaram padrões internacionais, padrões nacionais, fizeram compatibilização desses padrões, né? E também utilizaram aqui nesse projeto simuladores. Esses projetos todos que nós estamos falando aqui, eles utilizaram simuladores online, gratuitos, disponíveis para todos, ou seja, até do próprio celular o aluno consegue acessar esse simulador, ele não precisa ter uma infraestrutura, né, muito robusta para poder... Essa é uma grande preocupação nossa, que durante, não só nessa fase, como em qualquer momento, que a gente possa ter recursos acessíveis para os nossos alunos trabalharem, né? Porque isso é fundamental para o bom desempenho, que o recurso que o aluno precisa esteja acessível e disponível para ele. Então, a gente sempre estuda junto com os alunos, os simuladores têm ótimas soluções, mas a gente sempre procura aquela que é a mais viável, que os alunos possam ter um acesso mais facilitado, que não requeira instalações, complexidades tecnológicas, né? É porque os alunos estão iniciando agora no mundo da tecnologia, já nesse nível. Claro, todo mundo usa tecnologia no seu dia a dia, usa Facebook, usa... mas o outro, nós estamos agora do outro lado do balcão. Nós estamos do lado de quem está produzindo tecnologia, de quem está explorando os conceitos para poder produzir tecnologia. Então, essa abordagem com simuladores, ela traz de maneira segura, né, e de uma maneira acessível a possibilidade dos alunos explorarem esses conhecimentos teóricos, obtendo resultados práticos, né? Um exemplo é um projeto que foi feito na área de telefonia. Até a questão inicial que a gente estava falando sobre a integração, tá vendo? Um trabalho de telefonia, mas eles tiveram que usar um simulador de antenas para saber qual seria a melhor posição de uma determinada antena para alcançar um bairro que estava em estudo, né? Aqui aqui em Petrópolis mesmo. Então, é o bairro do Caxambu, né? Então, eles utilizaram esse simulador, porque esse simulador ele utiliza também um modelo topográfico, né? De maneira que o relevo do terreno é levado em consideração para saber se tem alguma obstrução para a propagação do sinal e tudo. E eles conseguiram otimizar ao máximo o equipamento que seria utilizado e qual seria a melhor posição para ter o maior alcance de usuários dessa rede de telefonia móvel que eles estavam implementando, e queriam até colocar uma rede que pudesse trafegar VoIP, né? Voz sobre IP, que é um modelo desse que hoje nós utilizamos de ligações utilizando internet e rede, né? Então, eles fizeram um modelo que teria uma cobertura de sinal para este bairro, escolheram a antena adequada, com a potência adequada, a posição é muito importante da antena, então esse software ele vai mostrando, de acordo com a localização que vai sendo utilizada, quanto de ganho ele tem de alcance, né? Não só de alcance no sentido de distância, mas também dos locais de interesse, porque assim, aqui tem muita área que é montanhosa, não tem prioridade de sinal. A área urbana tem mais prioridade de sinal. Então, todos esses conceitos são apresentados, todos esses conceitos são observados, e todos esses conceitos são praticados, né, de uma maneira que até mesmo no laboratório físico não conseguiríamos reproduzir, né, porque isso aqui já está falando de um ambiente de grande escala, né? A gente sempre reproduz no laboratório em pequena escala. Aqui, com o simulador, ele consegue ter uma visão ampla de um processo que um engenheiro de telecom faria para poder estudar a implantação de um sistema de telefonia móvel, por exemplo, né? A gente vai, uma parte agora da apresentação aqui, que é muito importante, a gente quer fazer essas conclusões, e eu convido, se a professora Márcia ela estava com uma dificuldade de conexão, a professora Márcia, que também está na nossa equipe, falar sobre esses resultados alcançados, né, sobre esses... A gente mostrou aqui um subconjunto dos projetos. Tem outros projetos assim que eu gostaria que fossem conversados, como um projeto de televisão, por exemplo, que os alunos fizeram um trabalho muito legal de streaming para divulgação do trabalho dos outros grupos. Isso faz parte da integração também, né? Sim, a professora Márcia aqui, ela só está com uma dificuldade lá, que ela está sem microfone. Então, Felipe, eu devolvo para você e peço que você adicione também detalhes desses outros trabalhos que a gente não colocou aqui, mas que foram trabalhos excepcionais. Todos os trabalhos tiveram assim, um resultado muito satisfatório. Os alunos ficaram muito motivados
e praticamente a gente não tinha preocupações assim de cobrança. A gente na verdade era demandado, né, Felipe? Muito demandado pelos alunos. Verdade. Professor, estou querendo fazer isso, fazer aquilo, o que você acha? A demanda ficou invertida. Os alunos procuravam a gente porque eles queriam desenvolver mais o trabalho e a gente estava ali sempre atendendo pelo chat. Criamos grupos dentro das classes do Teams. Nós criamos canais específicos para os grupos poderem se reunir, interagir, guardar os seus materiais, seus arquivos, compartilhar as apresentações. Então, isso também foi muito bacana do ponto de vista organizacional e de comunicação. Então, já que a professora Márcia está com essa dificuldade da parte do microfone, eu devolvo para você, Felipe. Beleza. Uma coisa interessante também, assim, que eu acho que vale a pena a gente destacar, né, que a gente acaba que consegue trabalhar com os alunos não só o desenvolvimento de ferramentas e tal, como assim, ou toda semana, ou de 2 em 2 semanas, geralmente eles apresentam o andamento do projeto, então cada grupo apresenta lá um conjunto de 5, 6, 10 slides. A gente consegue trabalhar com eles como que faz uma apresentação, né, como que monta um slide, olha aqui tá essa cor, esse tamanho de fonte, etc e tal, né? São coisas importantes assim, não só para, por exemplo, para essa disciplina, mas para qualquer outra disciplina e para a vida, né, deles. A gente consegue avaliar assim, sempre os alunos têm que fazer relatórios, por exemplo, no final de cada trimestre ou 2 vezes por trimestre, eles entregam relatórios, então a gente avalia, olha, como que faz um relatório técnico, então assim, são coisas transversais à questão técnica que são importantes também no dia a dia da sala de aula, né? E que a gente também consegue trabalhar dentro de uma perspectiva dessa de projetos, né? Quer dizer, acho que isso abre o leque de possibilidades para além daquela coisa da aula expositiva e os alunos anotam, não sei o quê, ou então tem os slides que a gente prepara, né? E depois faz trabalho, faz prova, né? Nesse caso são eles que demandam, eles propõem temas, né? E aí a gente vai direcionando, olha, dá para fazer isso. Ano passado teve um grupo também que a ideia era desenvolver um rádio, né? Então, um rádio AM simples lá, rádio de galena. Então, eles usaram simuladores para botar os dispositivos e medir ali a forma de onda do sinal. Então, quer dizer, são eles que propõem os temas, são eles que preparam os slides, são eles que falam. Então, assim, toda essa questão até mesmo de trabalhar a oralidade, a gente consegue ajudar os alunos e fazer eles, assim, ajudá-los a crescer, se desenvolver, não só como estudantes, né, mas também como profissionais. Provavelmente eles vão ter que fazer isso em vários momentos da vida deles, né. Então, assim, o Luiz falou desse grupo de televisão, foi bem legal, né? Eles tiveram a ideia de fazer meio que uma TV Cefete Petrópolis, né? Que a ideia era que cada semana, ou de 2 em 2 semanas, eles entrevistassem um dos grupos, né? Então, fizeram entrevistas com cada grupo, fizeram um canal no YouTube, e aí na hora da aula eles mostravam lá o vídeo, né? Quer dizer, a ideia era estudar como é que faz o streaming de vídeo. Então, foi um projeto bem interessante também, assim, do ponto de vista prático, né? Toda semana tinha um vídeo diferente que eles mandavam para a gente ver. Então, assim, além de tudo, do desenvolvimento, etc e tal, ainda tem o lado da criatividade, né? Deles mostrarem um detalhe ou outro, como que edita, eles tiveram que editar os vídeos, eles tiveram que fazer um roteiro de entrevista. Então, assim, são várias coisas que se a gente for pegar para analisar, né? Até make-off, né? Pois erros de gravação, tinha Todo o tudo. processo de bastidores também eles mostravam, foi bem bacana essa integração dos grupos, né? Os grupos se ajudando, um grupo dando uma plataforma para o outro grupo poder mostrar a sua forma de trabalho também, foi bem interessante. Sim, sim. E assim, uma coisa legal é que graças
graças a Deus que a gente pode aproveitar essas ferramentas computacionais que a gente tem a nosso dispor hoje em dia, né? Porque essa é uma disciplina lá em 2019, 2021, lá em 2019, quando foi a primeira turma, e a gente estava no presencial, né? As aulas eram praticamente todas no laboratório, né? Eu me lembro que a gente se dividia, eu ficava num laboratório com um grupo, o Marco Aurélio, outro laboratório com outro grupo, a professora Itaione com outro grupo no terceiro laboratório, né? Então, e quando a gente veio para o remoto, né? A gente conversou bastante, eu, Luiz Cláudio, a Márcia, o Marco na época também, como que a gente vai transportar isso tudo para o remoto. E assim, é uma infinidade de possibilidades e simuladores e plataformas que os próprios alunos foram descobrindo, assim, que hoje em dia a gente usa nas aulas também, inclusive, né, alguns dos simuladores. Então, assim, quer dizer, é um aprendizado, assim, o processo que vai construindo, né, o aprendizado, não é só o aluno que aprende, isso aí é lógico, a gente sabe disso, né, mas a gente aprendeu bastante e, bom, acho que a gente tem bastante projeto interessante. E assim, Luiz, passa o último aí, isso. E assim, galera, que assim, vou abrir para a gente bater um papo, né? Quem quiser comentar, se tiver algum aluno que participou dos projetos, que queira falar, fica à vontade. Né? Alguém quiser tirar alguma dúvida, eu acho que agora eu fechei os slides aqui. Pode ser um momento da gente conversar um pouquinho, debater. Fiquem à vontade, pessoal. Olha, tem um formulário também para vocês preencherem aí. Uma questão, enquanto o pessoal vai formulando aí, se quiserem, pode colocar perguntas no chat também, tá, pessoal? Fica à vontade, às vezes está sem possibilidade do microfone, né? A gente está acompanhando o chat aqui, vocês podem colocar perguntas no chat. Tem alunos aqui que participaram desses projetos aí também, se quiser abrir o áudio aí, o vídeo, quiser dar uma Depoimento. contribuição aí, um depoimento, como é que foi a experiência, um outro lado importante de ser mostrado, porque assim, vocês é que de fato fizeram o trabalho, né? Nós éramos a equipe de apoio, é um modelo meio invertido esse de projeto. Vocês são protagonistas e a gente dá somente um apoio para vocês, direcionando e orientando, né? Mas uma questão importante também é que para não ter preocupação desse aspecto, para não ficar com uma característica do modelo de aula e ser realmente baseado em projeto, uma coisa que o Felipe falou, ano passado, mas é bom a gente frisar, que a gente traz profissionais para dar palestras também, mostrando o pessoal da academia, do mercado, né? Eu pessoalmente convidei um aluno que é um orientando meu de mestrado para poder apresentar um trabalho utilizando rede de integração de drones, que é um assunto que está assim, bem aí novo, né, no estado da arte que está se pesquisando hoje. Então, os alunos também têm acesso a esse conteúdo acadêmico de ponta que a gente sempre traz, e também convidamos profissionais de mercado para também trazer a realidade que esses alunos vão encontrar no mercado de trabalho próximo, futuro, até mesmo num processo de estágio, esse tipo de conhecendo essas pessoas também facilita muito escolher uma área em que gostaria de fazer um estágio, fazer um network. É uma integração mesmo bem mais ampla do que a sala de aula. Assim, a ideia era essa mesmo, assim, dos alunos chegarem no primeiro ano e assim, conhecendo um pouco mais sobre o contexto das telecomunicações, né? Seja em termos dos projetos, das áreas e dos grupos, mas também em relação a ver o que os profissionais estão fazendo, o que o pessoal as outras instituições estão estudando. Então, trazer, assim, acho que isso traz um impacto importante, assim, né? A gente tem pensado um pouco também sobre isso, de avaliar essa questão, né? Essa contextualização na área técnica, por exemplo, em que o aluno estiver fazendo integrado, né? Acho que isso tem um impacto interessante ao longo dos anos do ensino médio.
né? Ele vai chegar no segundo ano, quando na aula de redes a professora Márcia estiver falando lá de alguma coisa, não, a gente viu isso lá no projeto e tal, usou o simulador lá, Packet Tracer da Cisco, transmitiu os pacotes, né? Que às vezes, mesmo assim, usando as ferramentas, às vezes sem ter muito conhecimento, assim, fundamental por baixo, né? Depois, quando a gente forem lá no terceiro ano estudar a disciplina de comunicações óticas, a luz se propaga assim, eu fiz esse experimento lá no primeiro ano. Então, eu acho que é uma contextualização interessante. Chegou a Márcia aí também, se quiser. Não sei, tá sem áudio, né? Então é isso, mas apareceu também aí. Então, essa contextualização, eu acho que a garotada vai carregando ao longo dos anos, né? E assim, já tendo feito um projeto que implementou alguma coisa, ou testou, ou avaliou, isso é. Eu me lembro que a primeira turma que fez um experimento de, de eletrônica, ligaram lá duas fontes, não sei o que, com a protoboard direitinho. Aí eu falei, caramba, isso aí que vocês estão fazendo, o pessoal do terceiro ano tá estudando lá, fazendo experimentos, vocês estão no primeiro ano, já estão montando lá. Então, é um elemento, inclusive, motivador, assim, que a gente tem observado dos alunos, né? Então, gente, fala aí. Christian, fala, você que fala bastante aí, fala pra gente. Maria Eduarda, fiquem à vontade, pessoal. Falar o quê, professor? O que você achou? Como é que foi? Sobre o trabalho do ano passado? Isso. Foi bem trabalhoso. Se cada semana acontecia alguma coisa, aluno faltar, cair a internet bem na hora da reunião. Toda semana meu grupo era assim, professor. Coisa que acontecia atrás dos planos que tu não estão sabendo. Toda hora acontecia algum problema. Isso assim, é uma questão, por isso que é importante ouvir o outro lado, porque assim, pode dar a impressão, né? Assim, o trabalho de projeto, então assim, fica um negócio solto, faz o que quer, faz quem quer. Esse depoimento do Cristo vai ao contrário disso, né? Dessa possibilidade de imaginar que não seja algo realmente trabalhoso. Trabalho com projetos é bem trabalhoso, não é aquela coisa assim que eu vou acumular, vou estudar aos pouquinhos, vou lá, faço uma prova, acabou. Não, você trabalha continuamente, né? Então, os alunos têm que se reunir, têm que fazer os trabalhos em conjunto, né? Têm que fazer as apresentações. Então, assim, o trabalho de projeto, ele traz resultados porque os alunos trabalham de verdade, trabalham firme, né? Exato. O pessoal falou que acho que quase a maioria não tem autorização, né? Talvez para usar o chat ou falar. É, Então, não sei se de Então, repente... o microfone e a câmera estão desabilitados para os participantes, mas quem quiser só levantar a mão que eu habilito aqui rapidinho. Perfeito. seria legal. Então, por favor, pessoal. Mahara. Tem alguns aí que já estão. A Mahara pediu oportunidade aí, se você puder, por gentileza, abrir, né? Eu me lembro como foi. Eu concordo plenamente com o Christian. Foi bem trabalhoso. Toda semana a gente vivia pesquisando no YouTube, procurando 1 milhão de vídeos que a gente achava interessante. E aí, quando a gente foi mexendo com pronto de comando, etc e tal, de primeira, antes de entrar pro Cefet, eu achava isso um absurdo, um outro nível. Aí depois desse projeto, o que eu achei bem interessante é que eu estava fazendo isso e eu não achava tão difícil. É uma coisa bem legal. E aí, para mim, foi muito interessante. Excelente. Inclusive, não sei se isso também foi um aspecto que incentivou vocês, mas, por exemplo, vários alunos desse projeto já estão num outro projeto de robótica fazendo coisas assim de nível muito avançado para um aluno que acabou de sair do primeiro ano, utilizando esses laboratórios de programação, de eletrônica, né, para desenvolver projetos em robótica. Assim, eles têm evoluído numa velocidade muito boa mesmo. A Maria Eduarda colocou aqui, né, que a falta do laboratório provavelmente, assim, o legal, se a gente tivesse no presencial, né, tá lá no laboratório mexendo nos equipamentos, nos kits de antenas,
realmente seria ótimo, né? A gente acabou que esse tempo de pandemia que perdura aí, né? Mas um desafio que acaba virando uma oportunidade, né? No sentido de que a gente descobre novas ferramentas. Então, assim, eu não comparando, por exemplo, os projetos que foram feitos lá em 2019, no presencial, no laboratório, com o que vocês fizeram, eu acho assim, a gente não perde em nada, assim, né? Porque é um outro estilo, assim, um outro jeito, né? Como o Luiz falou, né? Essa ideia, por exemplo, aqui das antenas para o Caxambu, talvez assim, a gente não ia conseguir, né? A gente teria que usar um simulador de todo modo, né? Então, acho que essas novas possibilidades que a gente vai descobrindo aí, nesse momento de desafios, é importante também, faz parte do crescimento, né? Eu cheguei a pegar o projeto em 2019, antes da pandemia, Uhum. e foi muito bom, porque a maioria dessas matérias, né, antenas, redes, a gente pega depois do primeiro ano. Muita matéria do técnico. Então, é uma forma da gente se introduzir as matérias de telecom e como cada grupo fazer uma apresentação sobre o tema deles, cada semana, né, ou quase isso, a gente se integrava em tudo, não era só o nosso projeto. E a gente também tinha uma independência ali de procurar, e era em grupo, era muito bom, que cada um ajudava o outro. Foi muito bom esse projeto. E acredito que a gente também usou ferramentas como softwares e tal. Então, acredito que não foi tão diferente do que está sendo agora na pandemia. Sim. Isso é legal, um depoimento importante aí, né? De quem já passou desde lá do presencial, né? E o impacto que isso traz até nas outras disciplinas mesmo, né? E eu acho que essa era a ideia, esse era um dos objetivos quando a gente propôs a disciplina, por exemplo, lá atrás, né? Era de causar esse impacto assim mesmo, né? De vocês chegarem lá na disciplina e, opa, lembrarem, fiz um trabalho sobre isso, eu sei do que se trata, né? Dar essa perspectiva prática é importante. O Iago falou que queria ter feito uma antena, né? Talvez no presencial consigamos. Pois é isso aí. A gente até comenta bastante isso, sabe? Isso é uma realidade nossa, desse tipo de trabalho, né? Assim, telecomunicações é um trabalho que você precisa muitas vezes ir para campo para poder testar isso em escala maior, né? Então, quando a gente faz trabalho de pesquisa que tem essa necessidade de você ir para campo, a gente vai para campo só corroborar nossas hipóteses, né? Porque a gente simula tudo isso antes em softwares específicos, porque assim, o trabalho de campo é muito complexo, custoso, né? Então, assim, se a gente vai no campo para poder experimentar alguma coisa aleatoriamente, você perde tempo. Então, você faz toda a pesquisa conceitual, você faz toda a estrutura do que você quer realizar no projeto, constrói os seus modelos, nos simuladores você implementa, então, essa estrutura que você desenhou, e o simulador vai te dando resultados. E aí o interessante é quando a gente vai para campo e reproduz o resultado fisicamente lá no campo, depois a gente traz esses dados e compara com o simulador, né? Então aí também a gente consegue ver a qualidade do simulador, o quão próximo do real ele chega. Eu fiz esse trabalho, no meu trabalho de pesquisa com drones, né? Imagina, fazer um voo com múltiplos drones é algo assim extremamente complexo de operacionalizar. Você precisa de uma grande área, você precisa de uma equipe, você precisa de pessoas, não é uma coisa tão simples. Então, antes de fazer um voo, nós fazíamos assim dezenas de simulações, dezenas. Íamos melhorando, porque é um voo autônomo, não tem piloto, o programa embarcado que pilota o drone. Então, e os drones se comunicam, então tem a telecom ali presente nessa tarefa. Então, a gente fazia dezenas e dezenas de simulação, porque quando você chega lá no campo, você tem uma oportunidade única, você tem que, às vezes,
A conseguir janela uma de vaga num oportunidade. local, num campo de voo para fazer um voo, você fica um mês agendando para chegar lá e dá errado. Então a gente faz dezenas de simulações e realmente os simuladores são uma ferramenta de trabalho fundamental para a gente. Oi, Felipe. Show. Aqui o Matheus está perguntando aí, Luiz, em que linguagem fizeram os programas para análise e os gráficos e tabelas foram gerados no script ou foram exportados para um programa tipo Excel? A garotada estava usando Python, estava usando bibliotecas matemáticas e bibliotecas gráficas para poder desenvolver. Alguns trabalhos foram feitos em Excel, né? Outros foram feitos utilizando a parte de análise numérica e processamento numérico com bibliotecas no Python, né? A gente tinha um pouco de tudo. Tem um grupo cujo trabalho era só o tema. Na época, a gente trabalhava com esse conceito de programação ser um tema central, até a gente aprender que programação como um tema transversal funcionava melhor, né? Então tinha um grupo só de programação que acabava dando apoio para os outros grupos em algumas atividades, algumas tarefas, e eles fizeram até um jogo de telecom, né? E o jogo era exatamente assuntos de outras áreas. Então ia lá no simulador de eletrônica, fazia um circuitinho e colocava ali como um desafio para resolver, dado uma entrada de sinais no circuito, qual seria a saída. Então, alguns alunos utilizaram interface gráfica no Python para poder fazer essa interface de interação para esse jogo, que assim, é o que a gente chama de gamificação, né? É um processo de você usar jogos, utilizar algo mais lúdico para também trabalhar conteúdos que são importantes para aquela área de conhecimento. Então, toda essa gama de bibliotecas aí foi usada, né? A Mahara fez uma colocação aqui. O simulador também facilitou bastante para a minha equipe quando fomos simular a rede. O Cisco Packet Tracer é muito fácil de manusear. Agora, se tentássemos fazer isso com os equipamentos físicos, provavelmente iríamos nos embolar nos fios, várias outras variáveis de campo. É verdade, mano. É verdade. Realmente, a rede do tamanho que vocês conseguem simular num simulador no mundo físico ali é muito cabeamento, é muito equipamento. É interessante mesmo. Obrigado pela contribuição de vocês aí, do Matheus, da Mahara, Christian. É o legal dessa ideia também do. Maria Eduarda aí. Diga. Não tem jeito, né, gente? Tá vendo? Home office é assim. Isso aí. O legal também é que aqui no primeiro ano a gente tem uma disciplina de programação, até o professor Luiz Cláudio que dá. Então, aproveita, né? E os conceitos que ele usa de programação, os alunos aplicam nos projetos, isso é bem legal. Mas olha que coisa interessante que a gente fala sobre esses resultados das competências e capacidades que os alunos alcançam, né, nesse projeto. A linguagem que a gente trabalha nem é Python. A gente trabalha com C na disciplina de introdução. Mas os alunos ganham um nível de independência tão grande que eles escolhem a linguagem que eles querem trabalhar e fiquem à vontade, entendeu? Então, assim, a gente estava dando aula de programação, claro, com toda a conceituação, toda a base conceitual da programação, que é densa, que precisa de muito trabalho ali, mas depois que os alunos pegam aquilo ali, eles transportam de uma disciplina para outra com uma facilidade, de uma linguagem para outra com uma facilidade muito grande. Os alunos aprenderam Python por eles, eu só ia dando os caminhos, olha, aqui tem um conteúdo bacana, ali tem um conteúdo interessante, procura essa biblioteca aqui porque ela resolve esse problema que você tem, mas quem desenvolveu o software mesmo foram os alunos, não teve assim supervisão para fazer o software não, a gente ia dando dicas e eles iam fazendo, testando e já apresentava para a gente o software funcionando, era assim que acontecia. Eu me lembro que a gente chegou a fazer um programinha para calcular um enlace de, de fibras óticas, então dava ali a potência do transmissor, quantas emendas tinha, se tinha conectores, qual é a perda nas emendas, qual é a perda ao longo do percurso, e eles calculavam lá quanto que chegava no receptor, por exemplo, a potência, então em dBm, miliwatt, então fizeram acho que em Python isso também. Ele pegou toda a formulação que eu lembro que você os auxiliou a fazer essa formulação, que você só mostrou ali quais eram as fórmulas bases, aí você precisava fazer combinações dessas fórmulas, né? E eles implementaram usando Python, interface gráfica, entrava lá com os valores dos parâmetros e o sistema calculava e dava o resultado e apresentava graficamente também até a onda, né? Eu lembro que eles fizeram um Sim. cálculo da frequência da onda e conseguiram plotar essa onda num plano cartesiano ali, ficou muito interessante.
Muito bem. Excelente. Agradecer o pessoal também que está dando essa contribuição para a gente aí, os nossos queridos, nossos protagonistas dessa disciplina, porque essa é a primeira inversão que a gente faz, a gente aí é só assessor, Exato. né? E é um processo que, assim, eu aprendi demais nesse processo de ensino-aprendizagem com essa abordagem, né? Confesso que é a primeira vez que eu trabalho assim, nesse nível de integração, e para mim tem sido um aprendizado constante. Então, fica aí, da minha parte, meus agradecimentos aos nossos alunos que conseguiram fazer esses projetos muito bacanas e continuam trabalhando, né? Eles continuam desenvolvendo os projetos nas áreas de interesse, né? Então, é bem bacana. Eu falo sempre que assim, esses trabalhos, eles sempre farão parte do nosso curso. Mesmo os que já fizeram trabalho no passado, sempre vai estar na nossa galeria lá. Sempre que tiver uma oportunidade, a gente vai mostrar, a gente vai prestigiar, a gente vai trazer esse relato, o relato que eles trazem também para a gente, ajuda a melhorar o processo, é um processo de melhoria contínua, né? Então, assim, eu, como professor, me sinto bastante realizado em ver os alunos tendo todo esse nível de independência e conseguindo evoluir de uma maneira tão rápida porque são temas complexos, né? A gente não está falando de coisas triviais, né? A gente está falando de coisas realmente importantes e complexas, né? E os alunos evoluem, têm evoluído muito. Então, ver o crescimento dos alunos com essa abordagem tem sido assim, muito gratificante e a gente tem aprendido demais também. Então, eu deixo aí meus agradecimentos ao Felipe, que me deu essa oportunidade de entrar para o time, né? A professora Márcia, que está dando essa força para a gente, né? O Marco, talvez não tenha podido entrar aí na reunião, mas que também todo ano traz para a gente aí uma palestra muito boa sobre a história das telecomunicações. Ele faz um trabalho bem bacana nessa área, né? Então eu já estamos ali caminhando para o nosso finalzinho, já deixo minhas considerações aí, meus agradecimentos e também parabenizar os alunos que estão realmente dando um show aí. A gente tem visto os resultados que esses alunos têm alcançado dentro e fora do campus, né? Então realmente muito gratificante para a gente. É um projeto que realmente é muito gratificante. Excelente. Também queria agradecer aí a oportunidade, a organização, dar os parabéns aí ao pessoal da organização da CPEX, né? Sei que não é fácil gerenciar essas coisas e dar os parabéns aos alunos, né? E agradecer quem pôde assistir e prestigiar e dizer que eu fico muito feliz também de participar do time aí, né? Uma disciplina que a gente até isso não é nem tão comum, né? Nós somos 3 professores dividindo a disciplina e aí acaba que ajuda, né? Cada um tem uma área específica de trabalho e aí a gente vai orientando os grupos, né? E dividindo as tarefas e tal. Então, só tenho a agradecer, né? A Luísa, a Márcia, o pessoal que veio antes, né? O Marco, a Itaione. E é isso aí, galera. Obrigado aí. Fiquem à vontade, né? Aproveitem aí, temos várias atividades da CPEX interessantes para vocês assistirem, né? E é isso. Obrigado.